Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Adilson Júnior, estamos aqui mais uma vez para uma aula de exercícios de ângulo. Nós vamos nessa aula praticar tudo aquilo que você aprendeu nos vídeos anteriores, tudo bem? Roda a vinheta. Então pessoal, como dito, a gente hoje vai praticar um pouco aquela questão dos ângulos, tá certo? Eu sempre enfatizo em todas as aulas que essas aulas mais iniciais, né? É importante que você construa uma base sólida para que você consiga entender com uma melhor... apesar da linguagem mais rebruscada que vai vir mais na frente, mas você vai entender um pouquinho melhor desde que você tenha uma base mais sólida, tá certo? Então, é interessante sim que você pegue esses exercícios que são literalmente mais básicos para poder resolver. Não menospreze nenhum deles, tá? Então, agora, nesse exato momento, a gente vai começar resolvendo a questão 1, tá certo? Uma questão muito simples que trata de complemento, o que é suplemento e operações com ângulos, tá certo? Na tela aí para vocês, tá certo? Vai aparecendo para a gente fazer alguns cálculos bem simples, tá? No caso, eu peço que você calcule na letra A o complemento de 20 graus, 57 minutos e 48 segundos, tá bom? Então, vem aqui no quadro comigo para a gente poder responder, tá? É o seguinte, pessoal, para vocês terem uma noção, não é? Eu comentei em um dos vídeos o seguinte, se você tem um ângulo X, tá certo? Vamos colocar aqui. A gente tem um ângulo X, o complemento dele, a gente indicaria por 90 menos x. Esse é o complemento de um ângulo, tá? Complemento. E aí o que é que a gente vai fazer? Para a gente achar o complemento de 20 graus, 57 minutos e 48 segundos, nós vamos fazer aqui, ó, 90 graus menos 90 graus menos 20 graus, 57 minutos e 48 segundos, tá? Então, a gente vai fazer essa continha aqui, lembrando que o sistema utilizado para medida de ângulos é sexagesimal, tá? E o que é que significa sexagesimal? É de 60 em 60. A nossa base, ela é decimal, tá bom? A nossa base ela é decimal. Então, quando você pede um emprestado, às vezes em uma subtração, você está pedindo 10. Aqui, quando a gente pedir um emprestado, a gente vai pedir 60 emprestados, tá bom? Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Nesse exato momento, você vai perceber que não tem como você fazer a subtração, né? Indicando aqui, ó, a casinha do grau embaixo da casinha do grau, minuto e minuto, segundo e segundo, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai, como 0 segundos não dá para subtrair de 48, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pedir um emprestado daqui. Mas aqui não tem emprestado, não tem como eu pedir daqui emprestado. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar do 90, eu vou pedir 1 grau emprestado. Então, aqui já não vai ficar mais 90, vai ficar 89 graus. Ok, 89 graus. Esse grau que estava aqui vai passar para cá, sendo que, como eu falei para vocês, 1 grau, quando eu passar para minutos, equivale a 60 minutos, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 60 minutos. Botei aqui. Agora sim, eu tenho como pegar emprestado daqui para cá. Então, eu vou pegar 1 minuto emprestado daqui, vou colocar aqui, ó, 59, e vou colocar aqui, que vai ficar 60 segundos. Então, fazer essa primeira subtração que está de preto é mesmo que fazer essa daqui, que vai ficar o de vermelho menos o de preto, tá? Então, agora eu vou fazer assim, ó, 60 menos 48. 60 menos 48. 60 menos 48 vai dar o quê? 12. Então, eu tenho aqui, ó, 12 segundos. Ok, 12 segundos. Agora, eu vou fazer 59 menos 57. 59 menos 57 dá o quê? Dá 2. Dá 2. E 89 menos 20 vai ficar o quê? 69 graus. Então, essa subtração aqui que vocês têm, que seria 90
menos o 20 graus, 57 minutos e 48 segundos vai resultar nisso. Então, esse daqui é o complemento desse daqui, tá certo? Porque a soma deles dois dá 90, tá bom? Na letra B, eu peço para que vocês, isso aqui letra A, vamos marcar aqui, na letra B, eu peço para que vocês calculem o suplemento, bota aí na tela, o suplemento de 75 graus, 30 minutos e 20 segundos. Repetindo, 75 graus, 30 minutos e 20 segundos. Ok, a gente vai fazer o mesmo raciocínio, tá, pessoal? Sendo que dessa vez, como a gente está falando de suplemento, a gente vai colocar aqui, ó, 180 menos x. Isso daqui indica o suplemento do ângulo x, tá? Então, ó, repetindo, como é que eu faço para achar o suplemento desse ângulo? A gente vai fazer 180 graus menos 75 graus, vamos indicar aqui, ó, 75 graus, 30 minutos e 20 segundos, tá? Ok, vou colocar aqui 00, 00, certo, perfeito, tá? Para fazer essa subtração, a gente já viu o que é que a gente vai ter que fazer, né? Nesse item anterior, a gente já viu perfeitamente o que a gente vai fazer. A gente vai pegar e trazer 1 grau daqui para cá, 1 grau daqui para cá. Então, ao invés de ficar 180, vai ficar 179. 179. Ao invés de ficar esse zero, agora a gente sabe que vai ficar 60 minutos. Mas eu vou pegar 1 minuto daqui e colocar lá. Como a nossa base ela é sexagesimal, então levando 1 para lá, na verdade eu não estou levando 10, eu estou levando 60, tá? Então, tá aí. Fazer essa subtraçãozinha aqui é a mesma que fazer essa subtração do de vermelho pelo de preto, tá bom? Então vai ficar assim, da seguinte maneira. A gente vai ter a continha que vai ficar 60 menos 20, a gente vai ter aqui, ó, 40. A gente vai ter 40 segundos. 59 menos 30, a gente vai ter aqui, ó, 29 minutos. E 179 menos 75, que vai ficar o quê? 104. Uma coisa muito importante, eu estou fazendo aqui direto para vocês, mas vocês entendam o seguinte, que nessa de pedir emprestado, você realmente pede 60 em 60. Mas cada casinha dessa, você vai fazer a subtração como você conhece tradicionalmente, isso mesmo. Dentro de cada casinha dessa, você vai fazer a subtração decimal, tá? Que você já conhece lá da matemática básica. Aqui, você só vai ter uma pequena diferença quando você tiver que pedir emprestado, tá bom? Então, agora a gente vai para o item C, tá certo? O item C. O item C é muito legal. A gente vai ter aí na tela de vocês uma multiplicação. O número que está aparecendo aí na tela de vocês é 25 graus e 8 minutos multiplicado por 5. Repetindo, 28 graus e 8 minutos multiplicado por 5. Aqui a gente vai ter, então, ó, 25 graus, perdão, e 8 minutos, 25 graus e 8 minutos multiplicado por 5, tá? Gente, vocês vão fazer a multiplicação tradicional que vocês já conhecem. Isso mesmo, vocês vão fazer a multiplicação normal. A gente vai multiplicar aqui, ó, o que seria 8 vezes 5. 8 vezes 5 vai ter como resposta o quê? 40. 40. Agora a gente vem aqui, ó, 25 vezes 5. Então a gente multiplica 5 vezes 5 dá 25. Vai 2. 2 vezes 5 dá 10. Com 2 a gente vai ter aqui, ó, 12. 125 graus e 40 minutos. Uma observação muito importante. Aqui, na hora de você multiplicar, aqui, essa casa dos minutos, a casa dos segundos, se houver, ela pode ultrapassar os 60. Mas se ultrapassar os 60, você vai pegar aqueles 60 e adicionar uma unidade na outra casa. Como assim? Por exemplo, vamos supor que essa continha deu 125 graus e 62 minutos. Vamos só supor, tá, pessoal? Claro que a conta não deu isso, vamos só supor. Então, o que é que acontece?
Como essa contagem é feita de 60 em 60, então esses 62 aqui, na verdade, é 60 mais 2, e esse 60 aqui, ele vai se transformar em 1 grau. Então, aqui, 1 mais 2. O que significa dizer que esse número que está aí na tela de vocês, esse 125 graus e 62 minutos, é a mesma coisa que 126 graus e 2 minutos, tá certo? Então, se por algum acaso essa contagem passar de 60, não tem problema. Deixa para o final você conseguir organizar passando de 60 em 60 para os múltiplos do tempo, né? No caso, seja do minuto, seja do segundo, o que for. Tá bom? Agora, a gente vai para o que o pessoal considera ser a parte mais complicada, que é a parte da divisão, tá? Mas eu já adianto para vocês que dentro da matemática, adição e subtração são as operações mais difíceis. Sim, eu sei que essa é difícil de engolir, né? Mas, de fato, a soma e a subtração não permite que a gente faça alguns macetezinhos de corte e tudo mais, tá? Quando tem soma ou subtração, vai ficar naturalmente um pouquinho mais complicado de você fazer alguns procedimentos, tá certo? Bem, na tela de vocês agora vai aparecer uma divisão, que é 53 graus, 2 minutos e 15 segundos dividido por 5. Repetindo, você tem 53 graus, 2 minutos e 15 segundos dividindo por 5. Aqui no quadro para vocês, ó, vamos fazer com muita calma, tá? Vou olhar aqui de novo, colar o número. 53 graus, 2 minutos, 2 minutos e 15 segundos. Tá? Essa operação aqui, ela é muito tranquila de ser feita, ela só exige um pouquinho de paciência da sua parte, tá? Então vamos fazer o seguinte, primeiro a gente vai por casas, tá? Primeiro a gente vai fazer a divisão do grau por 5. Então 53 graus dividido por 5, tá? Então a nossa dinâmica vai ser fazer casa em casa. Então aqui 53 graus dividido por 5. Primeiro eu faço 5 dividido por 5, vai dar 1. 1 vezes 5, 5, ok? Faz a subtração e aqui nos vai restar 0. Desce o 3, então a gente vai ter aqui, ó, 3. Tá certo? O que é que acontece, pessoal? Essa divisão aqui, ó, que a gente conhece, desse jeito daqui, olha, ela não é feita do modo mais tradicional que a gente conhece. Professor, como assim ela não é feita do modo mais tradicional que a gente conhece? Ela não é feita pegando de casa em casa. Infelizmente, aqui você vai ter que pegar o número inteiro e dividir pelo 5. Então, eu não posso começar 5 dividido por 5. Eu tenho que fazer obrigatoriamente 53 dividido por 5. Apesar de a divisão ser tradicional. É meio confuso, né? Mas eu vou explicar aqui para você, ó. Esquece isso daqui e agora você vai fazer assim, ó. 53 dividido por 5, que dá 10. Olha só agora. 10 vezes 5, 50. E agora sim nos resta o quê? 3. Agora faz sentido, não é? Então, assim, apesar de você ter aprendido a divisão de um certo jeito, quando a gente trata de ângulos, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Isso é para mostrar para vocês a diferença entre o sistema decimal e o sistema sexagesimal. Cada sistema tem suas regras, tá? Beleza, sobrou 3. O que é que eu vou fazer? Pessoal, esses 3 aqui você vai transformar para a outra unidade. Então, 3, olha, você vai multiplicar por 60, porque 1 grau é 60 minutos. Então, 3 graus vai ser o quê? 180 minutos. Tá, 180 minutos, mas tem esses 2 aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou dividir 182 minutos por 5, tá certo? Ela vai ser igual a 36. 36 vezes 5 vai dar igual a 180, tá certo? E aí você faz a subtração, tá aqui a subtração, sobrou 2, tá? Sobrou 2. O
que é que você vai fazer agora? Você vai pegar esses dois e transformar para segundos, tá? Então, para transformar para segundos, mais uma vez você multiplica por 60 e aí você vai ter um total de 120, tá? Acontece que você vai pegar esses 120 e ainda somar lá com os 15. E aí você vai ter, então, a divisão de 135 por 5, tá? Lembrando aqui o dos segundos, tá certo? Então, 135 dividido por 5 dá 17, tá certo? 27, perdão. Então, 27 e não vai sobrar nada, tá? 27 vezes 5 dá 135 e não sobra nada, tá bom? Então, assim, é um pouco confuso, tá? Mas nada que um pouco de treino não ajude vocês, tá? Uma coisa muito importante que eu quero enfatizar para vocês é o seguinte: é comum quando vocês forem pesquisar essas questões de operações com ângulos, essas divisões terem resto, tá? Não se assuste, é uma coisa comum, nem toda divisão ela é exata, tá bom? Então essas são as primeiras continhas que a gente tem. Agora a gente vai para a questão de número 2, tá? Na tela aí aparecendo para vocês a questão de número 2. Percebam que as questões que a gente está resolvendo, elas não são, sabe, de vestibular especificamente, mas são questões para construir uma boa base. Dois ângulos são complementares. Já grifa aí. Dois ângulos são complementares. E suas medidas são x e y. Sabe-se também que o dobro da medida do menor ângulo é igual à medida do maior aumentada de 30. Calcule x e y. Facinho. Olha só, você vai pegar o primeiro trecho do enunciado. O primeiro trecho do enunciado vai dizer que x e y são ângulos complementares. Então, eu vou colocar aqui a questãozinha 2. X e y são complementares. Você já tem que ter anotado isso. Se x e y são complementares, então a soma deles, x mais y, vai ser igual a 90. Se dois ângulos são complementares, x e y, a soma dá igual a 90. Outra coisa muito importante, tá? Em um momento do enunciado, ele fala sobre um ser menor do que o outro. Então, você escolhe, você que vai eleger quem é o menor e quem é o maior, tá? Então, eu vou colocar aqui que o x seria o maior e o y seria o menor deles. E aí, na tela vai aparecer para vocês, mais uma vez, uma parte que merece muita atenção. Olha só. Após o ponto tem assim, sabe-se também que o dobro da medida do menor, repetindo, o dobro da medida do menor é igual à medida do maior aumentado de 30. O dobro da medida do menor seria, então, 2y. Vai ser igual à medida do maior aumentado de 30 graus. O que a gente conhece aqui, nesse exato momento, a gente está de cara com a resolução de um sistema, tá? Um sistema de equação que a gente vai resolver do modo da substituição, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Prestando bastante atenção aqui, ó. Eu vou pegar essa equação, escolher uma das incógnitas e isolar. Então, aqui você vai ter o seguinte, ó. Aqui você vai ter, por exemplo, o x como sendo 90 menos y. Tá aqui. O complemento de x. Faz sentido, né? O complemento de x. Então, aqui a gente vai ter também o seguinte. Se o x vale 90 menos y, então entendam que onde tem x aqui, ó, eu vou colocar 90 menos y. Então, você vai ter assim, ó, que 2y é igual a x. Quem é x? 90 menos y. É importante que quando você fizer essa substituição, coloque o parêntese, tá? Mais 30. Ok. Agora a gente vai fazer que 2y é igual a 90 menos y, 90 menos y mais 30. Só retirando o parêntese, tá? Professor, você não fez nada daqui para cá com parêntese, tá? Mas se em algum momento tiver um sinalzinho aqui na frente, isso pode atrapalhar você. Então, se for substituir, coloque o parêntese, tá certo? Esse y daqui, ele vai passar
para o outro lado, tá bom? Então, a gente vai ter aqui 2y mais y é igual a 90 mais 30, tá? Feito isso, agora, a gente vai ter 3y igual a 90 mais 30, 120, tá certo? Portanto, o y vai ser igual a 120 dividido por 3. 120 dividido por 3 vai ser igual a 40. Eis a nossa resposta. O y, que é o menor ângulo, é igual a 40. Se por algum acaso pedisse a medida do maior ângulo, como eles são complementares, é só você se perguntar: qual é o número que somado com 40 dá 90? Fácil. 50, tá certo? Qual é o número que somado com 40 dá 90? Resposta 50 aqui, tá bom? Então, tá aí a nossa resposta de forma bem tranquila. Até aqui, a nossa caminhada girou em torno, principalmente, de saber essa ideia de complemento e suplemento que a gente vai utilizar mais ainda nas próximas aulas, tá certo? Vamos para a próxima questão, então, tá? A questão 3, eu vou fazer a primeira e deixo para que vocês façam a segunda parte, tá certo? Eu vou fazer a letra A e vocês vão fazer a letra B, tá bom? Feito isso, a gente vai ler agora o enunciado para poder vocês entenderem como é que funciona, tá? Mais uma vez, podem olhar aí por cima, vocês vão perceber justamente, batendo nessa tecla do complemento e do suplemento, tá? Letra A. A metade de um ângulo menos a quinta parte do seu complemento mede 38. Probleminha chato, né? Eu sei, pessoal. Dificuldade é normal nesse momento. Vamos separar esse enunciado em partes, tá? Vou ler mais uma vez, ó. A metade de um ângulo, separa. Se der pause no vídeo, separa. A metade de um ângulo menos a quinta parte do seu complemento mede 38. Dividir isso em 3 partes, tá certo? Então, vamos lá para a resoluçãozinha. Como é que a gente vai fazer? Olha só, questão 3. X seria o ângulo. X seria o ângulo. X sobre 2 seria a metade do ângulo. Metade do ângulo. Tá. A metade de um ângulo menos a quinta parte do seu complemento. Então, entenda. Complemento, 90 menos x. Complemento. A quinta parte do complemento seria 90 menos x dividido por 5. Quinta parte do complemento. Tá. Agora, feito isso, é só botar tudo na conta. Lendo o enunciado mais uma vez. A metade de um ângulo menos a quinta parte do seu complemento. É importante quando ele coloca aí do seu. A metade de um ângulo menos a quinta parte do seu complemento é igual a 38. Pronto. Aí ele pergunta qual é esse ângulo. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é muito tranquilo. Agora, o problema é que você precisa ter esta carga de interpretação, tá? Não tenha medo de partir lá do início e sair quebrando esse enunciado, tá certo? É o mais indicado a você fazer, tá? Não tente de uma vez, assim, tentar montar a conta, assim, jogada de uma vez, porque talvez você acabe montando a conta de uma estrutura nada a ver e acabe se frustrando, tá certo? Então, o que é que eu fiz? Ângulo, metade do ângulo, complemento do ângulo, quinta parte do complemento. Ponto. É isso que você precisa saber, tá? Agora, a gente vai fazer essa continha e para fazer essa continha, inicialmente eu vou fazer o MMC entre 2 e 5, tá? Na aulinha de matemática básica, MMC entre 2 e 5, tá certo?
O MMC entre 2 e 5 é 10. Então, eu vou colocar aqui o MMC entre 2 e 5 é 10. Detalhe, eu já fiz o MMC da conta toda, tá? Então, eu venho aqui 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes x vai ficar 5x. Menos 10 dividido por 5 dá 2. Aí eu vou multiplicar o 2 por tudo que está lá na parte de cima, que seria esse 90 menos x, tá certo? E aqui, 10 dividido por quem? Quando não tem denominador, a gente coloca o 1 aqui embaixo, tá? Então, vai ficar assim, 10 dividido por 1 dá 10, vezes 38, a gente vai ter um total de 380. Ok, uma vez que você tirou o MMC da conta toda, você não precisa mais dele, porque você já igualou os denominadores. E agora a gente vai ter 5x menos, faz a distributiva aqui, ó, 2 vezes 90, 180, menos 2 vezes menos x, vai ficar mais 2x, isso é igual a 380. Agora, gente, é muita paciência, tá? 5x mais 2x, 7x. Esse 180 que estava negativo, passa para o outro lado, positivo. Vai ficar 380 mais 180, tá? Vou passar para outra parcela do quadro para ficar mais organizadinho para vocês, tá certo? Então, naquele momento a gente estava com 7x é igual a 380 mais 180, que vai ficar 560, tá certo? E aí esse 7 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, 560 dividido por 7. E, portanto, a medida do nosso ângulo vai ficar igual a 80 graus, tá? 560 dividido por 7, 80 graus, tá certo? Então, como foi combinado, vocês vão fazer a letra B, tendo em vista que tem os mesmos conceitos aprendidos na letra A, tá certo? A ideia era pegar um exemplo do mesmo jeitinho, bem parecido, bem semelhante, só mudando os números para que vocês conseguissem fazer, tá bom? Então agora a gente vai para o último exemplo, tá? Esse último exemplozinho aí que você tem x, y, z para encontrar nas figuras, tá certo? A gente tem um conceito de bissetriz, ângulo oposto pelo vértice e perpendicularidade, tá certo? Na letra A, por exemplo, vamos escrever aqui na letra A, tá? A gente vai ter um conceito que seria o de bissetriz, que está aparecendo aí na tela nesse momento para vocês, tá? Observando bem essa figura, o OP seria a bissetriz. O que é a bissetriz? Ela vai dividir o ângulo em duas partes iguais, tá certo? Então, você tem dois ângulos, AOP, POB, e esses dois ângulos são iguais. Vamos aqui para o quadro para vocês entenderem um pouco melhor. A medida do ângulo AOP seria 3x menos 15, 3x menos 5, perdão, menos 5, tá bom? E o outro ângulo seria 2x mais 10, 2x mais 10, tá? 2x mais 10. Como você tem uma bissetriz ali, você tem esses dois ângulos então são iguais, tá bom? E agora a gente vai fazer um joguinho muito simples, tá? Equaçãozinha. Então a gente vai ter aqui, ó, esse 2x passando para o outro lado negativo e esse daqui passando para o outro lado positivo, tá? Então vai ficar como? Vai ficar 3x menos 2x, isso é igual a 10, isso é igual a 10 mais 5, tá? 3x menos 2x vai ficar x, é igual a 10 mais 5, que é 15. Vale ressaltar uma observação muito importante, tá? Não sei se vocês conseguiram perceber, mas apenas 20% da resolução de uma questão de geometria depende de fato da geometria. O resto é resolver uma equaçãozinha do primeiro, do segundo grau, tirar um MMC. Mais uma vez eu enfatizo o fato de você fortalecer a sua base, tá certo? Então, vamos para a letra B que está aparecendo aí na tela para vocês, tá? Na tela de vocês está aparecendo
os ângulos aí 2x mais 10, x mais 20, y e z. O que eu quero atentar enquanto aparece aí a figura na tela para vocês é que os ângulos 2x mais 10 e x mais 20, eles são suplementares. Por que eles são suplementares? Porque eles estão na mesma reta. Repetindo, os ângulos 2x mais 10 e x mais 20, eles são suplementares, pois eles estão na mesma reta. Ao passo que os ângulos z e x mais 20 são opostos pelo mesmo vértice, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai se apropriar dessa ideia de suplementarismo, ou seja, a gente vai pegar o 2x mais 10 e o x mais 20, somar e igualar a 180, tá certo? Para a gente poder começar os nossos cálculos. Então, vai ficar assim, 2x mais 10 mais x mais 20, mais x mais 20, isso vai ser igual a 180. Esses dois ângulos aí, eles são suplementares. 2x e x vai ficar 3x. 10 e 20 vai ser igual a 30. Isso vai ser igual a 180, tá? Passou aqui 180. Vamos lá. E agora, a gente vai pegar esse 30, passar para o outro lado negativo. Vai ficar assim, ó, 3x é igual a 180 menos 30. 180 menos 30. 3x é igual a 180 menos 30. Agora, a gente vai ter 180 menos 30 dá 150. Então, 3x é igual a 150. Esse 3 que está multiplicando o x vai passar para o outro lado dividindo. Então, você vai ter que o x vai ser igual a 150 dividido por 3. E, portanto, o x vai ser igual a 50 graus. Beleza? Então, tá aí a letra A feita. Entenda que quando eu encontro o x, não necessariamente eu terminei, né? Porque se eu quero saber a medida desses ângulos, por exemplo, tá? Aí, beleza, ele pede para determinar x, y, z. Ok, achou o x, você, por consequência, já a gente vai achar o y e o z. Mas toma cuidado. Por quê? Achei o x. Ok. Como é que eu faço para achar o y agora? Eu tenho que pegar esse valor, que é 50, e substituir em uma das expressões, tá? Por exemplo, x mais 20. Vou pegar aqui uma expressão que seria o x mais 20. X mais 20 é a mesma coisa que 50 mais 20, que vai ser igual a 70. Então, esse ângulo x mais 20 é igual a 70. O que quer dizer, por exemplo, na tela vai aparecer aí para vocês, que 70x mais 20, 70, como é oposto pelo vértice com z, então a medida de z é 70. Então, z, por consequência, direto, também vai ser igual a 70, tá bom? Agora, para a gente poder achar o valor de y, na tela vai aparecer para vocês aí, a gente tem 2x mais 10, 2x mais 10, 2x mais 10. Então, seria 2 vezes 50 mais 10, 2 vezes 50 mais 10. Então, eu vou botar aqui, ó, 2 vezes 50, 2 vezes 50 mais 10. Ou seja, vai ficar 2 vezes 50, 100, mais 10 é igual a 110. E esse ângulo de 110, 2x mais 10, é oposto pelo vértice com y. Então, a medida do ângulo y direto é 110. Então, tá aí para vocês. A medida do ângulo x, ela vai ser igual a 50, y 70 y 110 e z igual a 70, tá certo? Ok, tranquilo. Não esqueça que, às vezes, o fim do cálculo não é simplesmente achar incógnita. Às vezes, você vai ter que fazer essas substituiçõezinhas para encontrar a medida do ângulo e futuramente você encontrar talvez uma outra coisa que ele queira, tá? Então, para a gente finalizar a bateria de exercícios, a gente vai para a letra C, tá? A letra C é o conceito mais simples, é o conceito de perpendicularismo, aparecendo aí na tela para vocês, tá certo? A gente vai ter duas retas DO
e OA, que são perpendiculares. Como é que eu sei que elas são perpendiculares? Vocês estão notando aí que no vértice O tem um quadradinho com um ponto no meio. Repetindo, no vértice O tem um quadradinho com um ponto no meio, tá certo? Então, como essas duas retas são perpendiculares, o que é que a gente vai fazer? Somar os três ângulos que estão presentes na figura e igualar a 90, tá? Então, a gente vai pegar o 12, somar com 2x, somar com 40 menos x, e igualar isso a 90. Agora, cálculozinho, né? Ó, 12 mais 40 vai ser igual a 52 graus. 2x menos x vai ficar mais x. Tudo isso igual a 90, tá? Agora, a gente vai pegar esse 52 e passar para o outro lado, subtraindo. X vai ser igual a 90 menos 52. E aí, 90 menos 52 vai ser igual a 38 graus. Tá certo? 38 graus. Eis a resposta, o valorzinho aí do x. Tá bom? Então é isso, pessoal. Os conceitos aprendidos hoje, eles são extremamente importantes, como eu disse para vocês, e fomentam toda a geometria, elas vão permear toda a geometria. Vai ter uma hora que eu nem vou falar mais em suplemento, complemento, eu só vou colocar 90 menos alfa, 180 menos alfa, por aí vai. E esses conceitos têm que estar fixos na mente de vocês, tá certo? Bem, essa foi a aula de exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.